A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. Bem, muito bem. Estamos aqui de volta, né? Nós vamos Estamos voltando com a nossa série aqui sobre os Salmos, né? E hoje nós vamos partilhar aqui o Salmo 50, Salmo de Davi. Então eu queria convidar você aí a tomar sua Bíblia, né, no Salmo 50, se você tiver a versão aí, tradução aí hebraica aí, Salmo 51 é o grande salmo de pedido de perdão de Davi, né? Então quem tem a Bíblia Ave Maria, Salmo 50, e quem tem, por exemplo, a tradução da CNBB, deve ser o Salmo 51 aí, provavelmente vai ser o Salmo 51, para você não se perder aí. Então vamos acompanhar. Vamos começar rezando para que a gente possa partilhar bem aí a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, irmão, eu já quero pedir desculpa a vocês aí, minha voz está meio embargada, ontem eu cantei muito e forcei bastante a voz aí. Enfim, tudo por graça de Deus. Então vamos ler aqui textualmente o nosso salmo, né? Ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Começa dizendo assim: Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exulte os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitarias. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa aqui são palavras nossas, palavras do Senhor para cada um de nós. Veja, que salmo maravilhoso, né? Vamos contextualizar um pouco aqui antes da gente falar um pouquinho desse salmo, né? É importante dizer o seguinte,
né? E como que, aqui está dizendo, olha, ele começa dizendo ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Então vamos aqui textualizar e contextualizar. Que pecado foi esse? Porque veja, esse salmo ele gravita entre duas realidades. A primeira realidade, até o versículo 11 por aí, né, nós vamos ver o terreno do pecado. E a partir do versículo 12, né, 12, 13, 14 principalmente, nós vamos aqui entrar no terreno da graça. Então nós estamos falando do terreno do pecado e do terreno da graça. Esse terreno aqui, que pecado foi esse que Davi cometeu? Bom, Davi ele cometeu adultério com Betsabé, como diz aqui o texto. Quem era Betsabé? Betsabé era a mulher do general principal do exército de Davi, Urias, né? Urias que Davi um dia que viu Betsabé tomando banho na sua casa pela janela do seu palácio, ele se encantou com ela. E aqui eu já quero dizer para cada um de nós o seguinte, irmãos. Veja, Jesus uma vez ele disse no evangelho que o olho, ele é a lâmpada do corpo. Se o seu olho ele é sadio, o seu corpo ele é sadio, né? Veja, Davi ele se encantou por Betsabé porque ele viu. E claro, Betsabé é uma mulher bela, maravilhosa. Davi ficou encantado e o pecado começou a trabalhar dentro dele, né? Esse pecado que veio por sugestão e depois ele se instalou no coração de Davi. E o que Davi faz, né? Davi fez de tudo para que, uma vez que ele tinha se deitado com Betsabé, ele fez de tudo para que o seu marido, Urias, também se deitasse com ela, mas Urias, como era um homem fiel ao seu rei, fiel, um homem de fibra, ele não quis se deitar com a sua mulher enquanto eles estavam em guerra. E Davi, desesperado com essa situação, porque Betsabé ia parecer grávida e como que se o marido não tinha estado com ela, Davi tem uma ideia mais pecaminosa ainda. Ele coloca Urias na frente de batalha, né? Ele coloca Urias lá na frente de batalha para morrer, né? E ele poder ficar com a sua mulher. Olha aqui. Quantos pecados, né, irmãos? Quantos pecados cometidos aqui pelo grande rei Davi, o grande rei Davi, né? E ele começa, olha que maravilhoso, né? Veja, o coração do homem de Deus, mesmo quando ele cai, né? Ele precisa ter aqui como o coração de Davi. Olha o que Davi diz: tende piedade de mim, Senhor, segundo vossa bondade, conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Veja, olha que grande coisa aqui. Davi, ele reconhece, irmãos. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece a sua miséria humana. E ele arrependido, ele vai dizer ao Senhor: só contra vós, versículo 6, só contra vós eu pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justo e reto é o vosso julgamento. Davi aqui está atolado no pecado até, né, as entranhas. E ele reconhece, né, ele arrependido, completamente arrependido. Veja, a grande diferença aqui é que Davi, ele pecou gravemente. Pedro também pecou gravemente. Ele negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes. Né? Judas também pecou. Traiu o Senhor, assim como Pedro. Mas qual a diferença de Davi, Pedro e de Judas? Porque Davi e Pedro, eles tiveram grande arrependimento, não remorso. Um grande arrependimento. Eles reconheceram que Deus ele era capaz de perdoar qual fosse o pecado que eles tivessem cometido. Qual fosse o pecado. Veja, Davi cometeu um grande pecado, né? Pecado de assassinato, porque ele colocou Urias para morrer, e um pecado de adultério. Né? Ele pecou contra o 6º, contra o 4º mandamento, contra o 9º mandamento, contra o 10º mandamento,
cobiçou a mulher do próximo, cobiçou as coisas alheias, a vida de Urias, a mulher de Urias. O 6º mandamento pecou contra a castidade, né? O 4º mandamento de não matar. Olha quantos mandamentos Davi infligiu aqui. Mas bastava um mandamento para ele cometer um pecado mortal. Mas mesmo assim, Davi, ele reconhece a sua iniquidade e ele se refugia em Deus. E olha que bonito. Ele sai exatamente do terreno do pecado e ele entra no versículo 12, no terreno da graça. Olha o que ele diz. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Irmãos, veja, Davi reconhecia que para ser casto era preciso ser puro. Não dá para a gente trabalhar com uma mente poluída. O tempo todo a gente está vendo coisas, assistindo coisas que vai prejudicar a nossa visão, não só a nossa visão espiritual, a nossa visão física, não só a nossa vida, né? Nós precisamos, e eu quero dizer aqui para você, do que você alimenta a sua alma? O que você assiste? Porque, veja, é impossível ser puro, é impossível ser casto se nós não formos primeiro puro, né? É preciso a gente se alimentar a nossa alma daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, né? Com coisas sadias, para que a gente possa viver o grande mandamento da pureza. Davi está dizendo aqui, criar em mim um coração puro. Ele está pedindo um coração puro porque ele reconhece a sua miséria. Dá-me de novo um espírito de firmeza. Um espírito decidido, não um espírito da assídia, né? Que é aquela preguiça, aquela coisa espiritual que coloca a gente para baixo. Né? Os grandes monges, os grandes padres da igreja, eles vão dizer que é a assídia, que é esse grande torpor espiritual, né? Esse grande desânimo espiritual, vem visitar a vida dos santos todos os dias. E é preciso a gente pedir ao Senhor um espírito decidido, um espírito novo, um espírito de ânimo. De vossa face, ele diz assim, não me rejeiteis e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Essa é a nossa oração, irmãos. Eu não sei aqui se você já caiu, eu não sei quantas vezes você tem caído, né? Em que você tem caído, mas eu quero dizer para você, sua oração, né? Deus não está te condenando. Talvez você tenha cometido pecados como o de Davi. Talvez você tenha cometido mais de um pecado, infringido mais de um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, mas o Senhor hoje está te convidando, assim como convidou o grande rei Davi, que Deus tinha feito uma promessa para ele que não retiraria o reino dele. Deus, Davi, ele pede perdão e ele quer entrar na vida da graça. Esse é o convite que o Senhor faz para cada um de nós. Ele também faz esse convite para você. Entre no terreno da graça. Peça ao Senhor, criar em mim um coração puro. Dai-me de novo um espírito de firmeza. Dai-me de novo os 7 dons do Espírito Santo para que a gente possa, de fato, corresponder a essa grande caridade. É na caridade que nós precisamos crescer, irmãos. Fé, esperança e caridade, mas nós só vamos conseguir isso a hora que nós pedirmos de novo os 7 dons do Espírito, a hora de novo que nós começarmos a viver uma vida no Espírito Santo, uma vida em Deus, e nós não ficarmos chafurdados no pecado, mas fazermos como Davi, pedir de novo um espírito decidido. Veja, esse salmo é tão importante que a Santa Mãe Igreja ela coloca esse salmo todas as sextas-feiras na liturgia das horas. Aqueles que fazem a liturgia das horas, sexta-feira sempre aparece o grande miserê, né? O grande salmo de misericórdia, o grande salmo de perdão de pecados. Uma vez que sexta-feira também nós se abstemos e alguns fazem o jejum, né? Às sextas, nós também queremos voltar a nossa face, voltar a nossa vida à vida da graça. Sair do terreno do pecado, sair da vida de pecado e entrar na vida da graça, assim como o rei Davi. Ele continua dizendo, restituir-me a alegria da salvação. Por quê, irmão? Porque o pecado o que faz? O pecado rouba a nossa alegria. Uma vez que ele mata a graça de Deus na nossa vida, ele também rouba a alegria. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, né?
A sua tristeza é por causa do teu pecado. Deixa que a santidade seja a causa da tua alegria. Se nós estamos demasiadamente tristes, veja, a tristeza humana ela é normal. Mas se você está demasiadamente triste, pode procurar. Deve ter alguma raiz de pecado aí na tua vida aí que está te roubando a alegria. Davi está pedindo aqui de novo, restituir-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Gente, esse salmo é maravilhoso. Uma vontade generosa. Nós precisamos ter uma vontade generosa, assim como diz a grande Santa Teresa d'Ávila, né? Uma vontade decidida, se decidir decididamente. É redundante sim, mas a grande santa, né? A grande santa Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer isso, né? É preciso se decidir decididamente pelo Senhor, totalmente, sem reservas. É isso que Davi pede aqui. E olha, e o que ele diz depois? Então, depois disso, eu posso ensinar a tua doutrina e eu posso tirar outras pessoas da situação de pecado. Olha que maravilha, irmãos. Uma vez que o Senhor cura o nosso coração, uma vez que o Senhor restitui a alegria de novo que o pecado rouba da nossa vida, nós podemos aí, a partir daí, continuar caminhando no Senhor. E nós vamos poder, né, abrir os olhos de muitas pessoas e nós vamos poder aí, né, de fato, depois de ter tirado a trave dos nossos olhos, depois do Senhor ter aberto os nossos olhos, depois da gente sair do terreno do pecado e entrar no terreno da graça, assim nós vamos poder levar muitas pessoas para o Senhor. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa hora, né? E que essa palavra maravilhosa de Deus ela possa tocar o nosso coração, esse grande salmo que vem trazer grande alento para o nosso coração. Que Deus possa te abençoar hoje, né? Fique com Deus, fique na paz e Deus te abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus te abençoe.